asking 911. Yes. My name's Wayne Milam, and my daughter, I just found her dead. How old's your daughter? 13 months. 13 months old? Okay, let me connect you with the ambulance service, okay? Ma'am, we're going to try CPR anyway, okay? Get her to the phone now. 51 minutes. 26 seconds. Get her. Wayne, get her, hurry. Are you there? Yes. Y'all stalling is not helping her at all. Go ahead. If he's not going to do it, you put the phone down and go get that baby and get her to the phone. She was beautiful. We wasn't walking yet, but she was beautiful. Her first words were daddy. Essa foi a ligação arrepiante para o 911, feita em 2 de dezembro de 2008, de um pequeno trailer em Tatum, Texas. A voz do outro lado da linha era de Blaine Milam, calma até demais, relatando que sua filha de 13 meses acabara de morrer. Mas o que os paramédicos encontraram não foi apenas um acidente trágico. Eles encontraram uma criança cujo pequeno corpo estava coberto de marcas de mordida, com ossos quebrados. Uma vida tirada não em um instante, mas ao longo de 30 horas de tormento inimaginável. O nome dela era Amora Bain Carson. Ela nunca aprendeu a andar. Mal teve tempo de falar, mas o horror que ela sofreu assombraria uma nação e revelaria as falhas catastróficas de um sistema que deveria protegê-la. Hoje, vou contar a vocês uma história que rasgou o coração do Texas. Um caso tão perturbador que até investigadores experientes choraram. Um caso envolto em uso de drogas, delírios religiosos e violência desenfreada. E no centro de tudo isso, uma bebê indefesa presa em um pesadelo que nenhuma criança deveria conhecer. Essa é a história de Amora Carson. O nome dela era Amora Bain Carson. Nasceu em 12 de novembro de 2007, no Longview Regional Medical Center, no Texas. Um nome que significa amor em várias línguas. E foi exatamente isso que ela irradiava: amor. Ela tinha apenas 13 meses de vida. Ainda era pequena demais para andar. Ainda balbuciava daquele jeitinho precioso que só os bebês têm quando as palavras ainda são um jogo. Sua primeira palavra, dita com orgulho, foi papai. Quem a conheceu descrevia uma bebê linda, de olhos castanhos grandes, cachinhos macios e uma risada que iluminava qualquer ambiente. Ela quase nunca chorava. Estava sempre sorrindo, tranquila até mesmo nos braços de estranhos. Amava seu ursinho de pelúcia, gostava de ouvir canções de ninar e era mais feliz quando estava nos braços da mãe. Para o mundo exterior, Amora era a imagem da inocência, limpa, saudável, adorada. Sua mãe, Jessica Carson, tinha apenas 17 anos na época e parecia estar fazendo o melhor que podia. Vestia Amora com roupas limpas, a mantinha alimentada e descansada. Não havia sinais visíveis de perigo, mas crianças como Amora nem sempre recebem alertas, nem sempre têm uma segunda chance. Elas amam sem saber quem é seguro e quem não é. Amora nunca teve tempo de aprender o quão cruel o mundo poderia ser, até que já era tarde demais. Ela havia comemorado seu primeiro aniversário apenas 3 semanas antes da noite em que foi tirada deste mundo. E, ainda assim, no pouco tempo em que esteve aqui, ela amou e foi amada. Mas o amor nem sempre é suficiente, quando aqueles que deveriam protegê-la se tornam seus próprios monstros. Para entender como algo tão terrível pôde acontecer com alguém tão puro, precisamos olhar mais fundo, para o mundo em que Amora nasceu. Jessica Carson tinha apenas 17 anos quando se tornou mãe. Uma estudante do ensino médio no Texas, ainda de luto pela perda repentina do pai, que havia tirado a própria vida quando ela tinha apenas 11 anos. Foi Jessica quem o encontrou. Aquele momento, como qualquer um pode imaginar, a mudou para sempre, mas ela nunca recebeu ajuda.
Nenhuma terapia, nenhuma intervenção, apenas silêncio e uma criança assombrada aprendendo a conviver com fantasmas. Nos anos seguintes, Jessica começou a ver coisas, espíritos, sombras, vozes que mais ninguém ouvia. Sua família achou que fosse apenas imaginação de adolescente, mas o que eles deixaram passar foi um sinal de alerta, uma mente se desfazendo, em silêncio. Quando Amora nasceu, Jessica se entregou completamente à maternidade. Amigos diziam que ela era carinhosa, atenciosa, mas o isolamento começou a invadir, e junto com ele, a solidão. Foi então que Blaine entrou em cena. Blaine Keith Milam, de 18 anos, conheceu Jessica pela internet no início de 2008. A conexão entre eles foi instantânea. Em poucos meses, se tornaram inseparáveis. Para quem olhava de fora, Blaine parecia gentil. Brincava com Amora, dava-lhe presentes, chamava-a de minha menininha. Mas havia capítulos obscuros que Blaine nunca contou, ou melhor, que Jessica escolheu ignorar. Em 2007, ele havia sido preso por um crime perturbador envolvendo uma vizinha de 11 anos. Invadiu a casa da menina, deixou mensagens explícitas e roubou suas roupas íntimas. Foi condenado por solicitação criminosa de menor e sentenciado à prisão, mas devido à superlotação carcerária, cumpriu pena em um programa de trabalho e simplesmente desapareceu do sistema. Quando reapareceu, já estava noivo de Jessica. Ela sabia da condenação. Chegou a comparecer à audiência de sentença, mas permaneceu ao lado dele. Mudou-se para viver com Blaine naquele verão. E quase imediatamente, as pessoas notaram que algo nela havia mudado. Jessica, antes limpa, de olhos vivos, tornou-se pálida e retraída. Parou de tomar banho, parou de sorrir. Sua melhor amiga mais tarde diria: os olhos dela pareciam ocos, como se algo dentro dela tivesse morrido. Blaine estava assumindo o controle de tudo. Ditava com quem Jessica podia falar, onde podia ir. Tomou seu celular, suas senhas, a isolou da família, dos amigos. No outono, ela mal saía do trailer onde moravam. Então veio uma reviravolta trágica. Jessica completou 18 anos e recebeu os 25 mil reais de um fundo criado após a morte do pai. Com esse dinheiro, o casal se mudou para um trailer pertencente à mãe de Blaine, na cidade de Tatum, Texas. Uma nova casa, mas nenhum recomeço. A queda foi ainda mais rápida, alimentada pelo luto, pela metanfetamina e pela obsessão de Blaine com a morte e o sobrenatural. Ele acreditava que podia falar com os mortos. Jessica acreditava nele. Juntos, abriram um tabuleiro Ouija. E a partir daquele momento, a realidade começou a se desfazer. O que aconteceu depois deixou de ser uma história de amor e passou a ser um delírio em espiral, rumo ao horror. Tudo começou com uma alucinação e terminou com um dos crimes mais horríveis que o Texas já viu. No final de novembro de 2008, Blaine Milam havia abraçado completamente a ideia de que era um profeta. Acreditava que Deus falava com ele diretamente. Afirmava que demônios eram reais e que um deles havia possuído Amora. Jessica, já mentalmente fragilizada, não questionou. Após uma sessão com o tabuleiro Ouija, ela se convenceu de que sua própria mãe havia assassinado seu pai. Mergulhou em paranoia. Acreditava que espíritos rondavam o trailer onde moravam e que sua filha já não era mais apenas uma bebê. Em 1º de dezembro, Blaine disse a Jessica que havia recebido uma revelação. Amora estava possuída. Afirmou tê-la visto andando e correndo em velocidade sobre-humana, mesmo tendo apenas 13 meses de vida e sem saber andar sozinha. A resposta de Jessica foi arrepiante. Será que não podemos fazer um exorcismo para tirar isso dela? Essa pergunta daria início a 30 horas de sofrimento indescritível. Jessica ligou a televisão e esperou. Blaine levou Amora para o quarto dos fundos, trancou a porta
e demorou muito para sair. A partir daquele momento, o trailer transformou-se numa câmara de tortura. Gritos preencheram a casa, gritos que Jessica ouviu, mas ela não fez nada. Pior ainda, quando Blaine saiu do quarto reclamando de cansaço, Jessica o incentivou a continuar. Blaine alegava que a bebê o estava mordendo, que se batia com um martelo, que corria enlouquecida. Mostrou até uma foto do rosto desfigurado de Amora como prova da possessão demoníaca. Mas a realidade ia além da compreensão humana. Quando a equipe forense examinou o corpo de Amora, encontrou 24 marcas de mordida, dos dedos dos pés ao rosto, vários ossos do crânio fraturados, como peças de um quebra-cabeça despedaçado, fraturas em espiral nos membros, causadas por torções violentas, 18 costelas quebradas, externo esmagado, fígado rasgado, danos na língua, sinais de estrangulamento e, o mais devastador, trauma sexual tão grave que sua anatomia foi irreversivelmente destruída. O legista diria mais tarde: chocante é a única palavra que me vem à mente. Amora sobreviveu a grande parte da tortura. Muitos dos ferimentos eram sozinhos fatais, mas eles continuaram. Na manhã de 2 de dezembro, Blaine disse que não aguentava mais. Jessica e Blaine foram a uma casa de penhores vender ferramentas para tentar conseguir dinheiro para pagar um exorcista de verdade. Deixaram Amora, ensanguentada e morrendo, presa na cadeirinha do carro. As câmeras de segurança os registraram rindo, conversando normalmente. O dinheiro que conseguiram mal dava para comprar um maço de cigarros. Voltaram para casa. Amora morreu pouco depois, mas mesmo assim, a crueldade não terminou. Seu corpo foi escondido sob o piso do banheiro. A ligação para o 911 foi adiada por horas. Quando os paramédicos finalmente chegaram, ficaram em silêncio absoluto. O corpo de Amora já estava em rigor mortis. Seu rosto, um grande hematoma. O corpo, coberto por marcas circulares, depois confirmadas como mordidas humanas. O horror agora era público, mas a pergunta que pairava no ar era: o que o sistema de justiça faria a seguir? Quando o sargento Kevin Roy entrou no trailer na manhã de 2 de dezembro de 2008, ele parou imediatamente na porta. Os paramédicos estavam imóveis. Ninguém se atrevia a tocar no corpo. Ali, no chão do quarto, jazia Amora Carson, sem vida, despedaçada. Sua pele estava marcada por hematomas e mordidas. Seus olhos fechados para sempre. Os oficiais já tinham visto a morte antes, mas nunca assim. E então apareceram Blaine e Jessica, ajoelhados ao lado do corpo, fingindo chorar. Quando Blaine foi interrogado, parecia estranhamente calmo. Afirmou que tinham ido se encontrar com um homem chamado Clark para limpar um terreno e que, ao voltarem, encontraram Amora morta em um buraco no chão do banheiro. Mas sua história não fazia sentido. O Texas Ranger Kenny Ray sentou com Blaine e o ouviu com atenção. A narrativa mudava no meio das frases. Primeiro, Blaine dizia que Amora ainda respirava. Depois, que não respirava mais. Disse que Jessica ligou para o 911 antes de encontrarem o corpo. Depois, disse que foi depois. As contradições se acumulavam. E Jessica contou uma história completamente diferente. No início, chorava, mas logo suas palavras tornaram-se frias. Passou a se referir a Amora como aquela bebê. Falou de possessão, de exorcismo. Chegou a admitir que colocou comprimidos para dormir amassados na mamadeira de Amora. Os investigadores ficaram horrorizados, não só pelo que havia acontecido, mas pela frieza na voz de Jessica. As provas eram esmagadoras. Imagens de segurança mostravam o casal penhorando ferramentas enquanto Amora agonizava no carro. O DNA confirmou a presença do sangue de Amora em vários objetos dentro do trailer. Uma chave inglesa escondida foi encontrada debaixo da casa, coberta com lubrificante, confirmando os piores temores. Peritos forenses odontológicos
identificaram 8 marcas de mordida correspondentes diretamente a Blaine, mas o golpe final veio do próprio Blaine. Em janeiro de 2009, uma enfermeira da prisão relatou que Blaine a chamou, chorando. "Fui eu", ele disse. "Mas, Dona Shirley, o Blaine que a senhora conhece não fez isso. Meu pai me disse para ser homem. Pediu a ela que dissesse a Jessica que ele a amava. Essa confissão selaria seu destino." Blaine Millam foi acusado de homicídio qualificado. Devido ao enorme interesse público, o julgamento foi transferido para o condado de Montgomery, a fim de garantir imparcialidade. A acusação apresentou as provas em detalhes arrepiantes: fotos, depoimentos, DNA, marcas de mordida e as próprias palavras de Blaine. A defesa alegou deficiência intelectual, apontando um QI em torno de 70, seu comportamento infantil e obsessão por desenhos animados. Mas o júri não vacilou. Em 17 de maio de 2010, Blaine foi considerado culpado de homicídio qualificado. 10 dias depois, foi condenado à morte. Tinha apenas 20 anos. O julgamento de Jessica ocorreu no ano seguinte. Os promotores argumentaram que, embora Blaine tenha causado os ferimentos fatais, Jessica colaborou e incentivou, que ela ouviu os gritos, que deu os comprimidos, que escolheu não impedir. A defesa alegou abuso doméstico, trauma, manipulação. Disse que Blaine a tinha doutrinado, que ela também era vítima, mas o júri viu de outra forma. Em 13 de abril de 2011, Jessica Carson foi considerada culpada de homicídio qualificado e sentenciada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. A justiça havia dado seu veredito, mas o público ainda não tinha terminado de falar. O julgamento de Blaine Millam e Jessica Carson provocou ondas de choque em todo o Texas e muito além. A cobertura da mídia foi implacável. As primeiras páginas dos jornais estampavam a foto de Amora, os olhos brilhantes de um bebê que agora simbolizavam uma inocência roubada da forma mais brutal. Âncoras de telejornais mal conseguiam relatar os detalhes sem se emocionar. Em todo o estado, a pergunta era por a mesma: como isso pôde acontecer? As redes sociais explodiram em indignação. Milhares assinaram petições exigindo punições mais severas para agressores de crianças. Outros clamavam por uma reformulação do sistema de condicional e trabalho externo, o mesmo sistema que permitiu que Blaine desaparecesse sem supervisão, apesar de seus antecedentes e de uma ordem judicial para se manter afastado de menores. Em vigílias realizadas em pequenas cidades do Texas, estranhos se reuniam para chorar uma criança que nunca conheceram. Bichinhos de pelúcia e bilhetes escritos à mão se acumulavam aos pés de árvores. Velas eram acesas em memória de uma menininha que nunca teve a chance de formar frases completas. Uma das reações mais comoventes veio do pai biológico de Amora, Arlond Mutina. Ele estava servindo nas Forças Armadas no exterior quando ela morreu. Nunca teve a chance de ouvir a filha chamá-lo de papai. Voltou para casa apenas para enterrá-la. Embora o sistema judiciário tenha agido rapidamente nesse caso, também não escapou das críticas. Muitos questionaram: por que o Estado não monitorou Blaine após ele abandonar o programa de trabalho externo? Por que ninguém interveio quando Jessica apresentava sinais evidentes de deterioração mental? Como tantos sinais de alerta passaram despercebidos? Em 2019, o caso voltou aos noticiários quando veio à tona que Blaine Millam havia arranjado uma correspondente, uma enfermeira britânica que o defendia mesmo sabendo do que ele tinha feito. A revelação reabriu feridas antigas. Lembrava a todos como o mal, tantas vezes, se esconde sob o disfarce da incompreensão. Enquanto isso, ativistas e organizações de proteção à infância transformaram o nome de Amora em um grito de mobilização. A frase "Justiça por Amora" estampava faixas, camisetas e páginas na internet. Campanhas educacionais alertavam sobre os perigos de doenças mentais não tratadas,
delírios espirituais e abusos domésticos. Um grupo, formado por sobreviventes de abuso, passou a lutar por visitas obrigatórias de assistentes sociais em lares onde menores vivem com agressores sexuais registrados. Eles citavam a história de Amora como prova de que as proteções atuais não eram suficientes. Mas talvez a mensagem mais forte não tenha vindo de promotores ou jornalistas, e sim do povo comum, que continuava perguntando: por que ninguém falou nada antes? Porque às vezes, tudo o que é preciso é uma única voz para mudar um destino. Mas ninguém falou. E agora, Amora se foi. O que você faria se uma criança próxima parecesse retraída? Se uma mãe que você conhece parasse de sorrir, de tomar banho, de pedir ajuda? Se um bebê que você viu uma vez no parque simplesmente desaparecesse? Você perceberia? Você perguntaria? Você falaria? Porque a história de Amora Bain Carson não é apenas um crime, é um grito, por consciência, por compaixão, por intervenção. Amora viveu apenas 13 meses, nunca formou frases completas, nunca teve seu primeiro Natal, nunca aprendeu a andar. Ela morreu sem entender o porquê, e mesmo assim, o impacto de sua morte continua a ecoar. Hoje, Blaine Millan permanece no corredor da morte, sua execução adiada várias vezes enquanto o debate jurídico gira em torno da validade das marcas de mordida como prova e das leis sobre deficiência intelectual. Ele tem agora 35 anos, quase metade da vida esperando pela morte. Jessica Carson, agora com 33 anos, cumpre prisão perpétua sem direito à liberdade condicional na unidade Crane, em Gatesville, Texas, uma prisão conhecida por abrigar as criminosas mais violentas do estado. Mas a justiça, por si só, não responde às perguntas mais perturbadoras. Por que ninguém os impediu? Como todas as redes de proteção falharam? O túmulo de Amora está no cemitério Rosewood Park, marcado com uma placa em forma de coração, trazendo apenas duas datas: 12 de novembro de 2007, 2 de dezembro de 2008. Pouco mais de um ano. Foi tudo o que ela teve, mas sua história não pode ser esquecida. Se uma única pessoa, uma só, tivesse denunciado os sinais, falado algo, batido na porta, pegado o telefone, Amora poderia estar viva hoje. Por isso deixo você com esta mensagem. Se você suspeitar de algo, diga algo. Se vir sinais de abuso, isolamento ou comportamento estranho, não espere. Uma única voz pode salvar uma vida. Que a história de Amora seja essa voz, ecoando através do tempo. Obrigado por assistir a este episódio de Crime Line. Se esta história tocou você, compartilhe, porque a verdade precisa ser dita, e o silêncio nunca é uma opção quando uma criança está em perigo. Nos vemos no próximo episódio, enquanto continuamos a dar voz àqueles que já não podem falar.